Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna e chegando agora o final do ano, temporada finalizando para o Sport, basicamente o Sport já está rebaixado para a segunda divisão. O assunto que começa a tomar forma é o seguinte: quem são os jogadores que vão ficar no Sport e quem são os jogadores que não vão ficar no Sport? Quem tem contrato vigente e quem não tem contrato vigente? E dois jogadores estão tomando muito aí redes sociais com os nomes de ficam ou não. Sander e Marcão vão permanecer no Sport ou não? Eu vou estar falando para vocês aqui a minha opinião de se o Sander e o Marcão vão ficar. Tem um desses jogadores que eu posso até cravar que ele dificilmente fica no Sport. Vou estar falando nesse vídeo sobre esses jogadores, mas antes de falar qualquer coisa, se você não está inscrito aqui, não perca tempo não, cara. Clica no botão de se inscrever, deixa o teu like, que eu tô trazendo informações do esporte todo dia, cara. Pré-jogo, pós-jogo, contratação. Esse ano a gente teve muita informação aqui, quase 400 vídeos aqui falando do esporte. Então, para você não perder nada, clica no botão de se inscrever, deixa o teu like. E agora que você já fez tudo isso, vamos lá falar se o Sander e o Marcão permanecem no esporte para 2022. Primeiro a gente precisa entender esses dois jogadores, a história desses dois jogadores no esporte, para que a gente possa julgar aqui se o cara merece ficar ou não e se vai ficar ou não. O Marcão, ele chegou naquela leva, né, quando veio o Jair, que hoje é um craque, joga muito no Atlético Mineiro. Veio o Sander um pouquinho antes também, né, jogar no esporte. Mas eles vieram numa leva onde esses dois jogadores sempre oscilaram demais. O Marcão, quando chegou, entrou muito bem no esporte junto com o Jair. Depois ele saiu no final da temporada, naquele rebaixamento de 2018. Ele saiu e depois ele voltou em 2019 para o esporte ali. Só que desde que ele voltou, ele oscila demais. A verdade é essa, ele não consegue manter uma linha linear ali de qualidade no esporte. E o contrato do Marcão, ele está acabando agora no final de 2021. E o Sander é um outro jogador que sempre oscilou também. Esse, inclusive, foi muito mais criticado do que elogiado nessa passagem no esporte. A verdade é que ele sempre foi, por assim dizer, com todo respeito ao Sander, que eu respeito muito o Sander, a pessoa Sander, mas ele sempre foi um mal necessário, porque ele nunca foi um jogador que agregou muito para o esporte. Sempre oscilou demais a sua trajetória no esporte. Isso é um fato, não tem como a gente questionar isso. E o Sander tem final do contrato dele no próximo ano, só no final de 2022. Vamos por parte. O Sander, sim, o Sander, o Sport, ele tem interesse em renovar por dois motivos. Primeiro, renovar não na realidade, né? Desculpa até a palavra, é mantê-lo por mais uma temporada. Primeiro, é um jogador nível Série B, sim. É um jogador que pode entregar muito numa Série B, mesmo oscilando. Mas a Série B faz com que o nível dele vá equalizando ali nessa linha positiva que o Sport precisa, né? Mas eu, Felipe, não renovaria com o Sander mais. Termina o contrato dele, até porque o Sport tem algumas dívidas com ele, mas o Sport precisa ter um lateral de esquerdo à altura, até porque o Juba vem mostrando que ainda não conseguiu ainda chegar no nível que o Mikael, que o Gustavo, que o próprio Everton chegaram para ser titular no Sport. Então eu ficaria com o Sander para ser reserva no ano 2022, mas tem que ter um lateral esquerdo muito superior ao Sander, para que possa fazer uma boa Série B. O Sander provavelmente fica no Sport, vai cumprir o seu contrato até o final de 2022, a não ser que apareça uma proposta, que até agora não apareceu e eu acho muito difícil isso acontecer. Com relação ao Marcão, já é diferente. O Marcão tem um dos salários mais altos nesse elenco do Sport. Claro, se a gente tirar ali os grandes jogadores do Sport, ele tem um salário na casa dos 3 dígitos. Não tenho a informação certa quanto é o valor do salário do Marcão, porém não é um salário baixo. E o contrato dele, como eu falei no início do vídeo, está acabando agora no final de 2021. Segundo as informações que eu tenho, o Sport não tem interesse em renovar com o Marcão. Apesar de ser um líder dentro do campo, apesar de ser um cara líder também fora do campo, ali nos vestiários, o Sport não tem interesse em manter a renovação do Marcão e fazer uma renovação com o Marcão, tendo em vista o que ele ganha. E aí eu acredito o seguinte: com o salário que ele ganha hoje, ele não vai querer baixar esse salário, até pelas dívidas que tem. Provavelmente, Marcão, ele não continua no Sport, a não ser que ele faça um acordo maravilhoso com o Sport, diminua drasticamente seu salário, talvez o Sport mantenha esse jogador para uma Série B.
Minha visão sobre isso, eu também não ficaria com o Marcão. Para mim é um jogador muito abaixo tecnicamente. A oscilação dele é muito maior negativa do que positiva. Ele entrega muito menos do que se precisa do jogador. É um jogador que é importante como uma figura de liderança, porém na prática não entrega, é um jogador que não entrega. Se a gente pegar o nível do Zé Wellison hoje e comparar com o Marcão, é muito maior do que o Marcão. E a gente precisa de ter um jogador ali para jogar uma Série B, no mínimo no mesmo nível que o Zé Wellison, que talvez, eu acredito também que esse aí é até papo para um outro vídeo, mas eu acho que ele não permanece no Sport, tá? Eu acho que ele volta para o Atlético vai emprestar ele para um clube que jogue uma Série A. Mas, voltado ao Marcão, eu não renovaria. E existe uma grande possibilidade do Marcão não permanecer no Sport. Aí é minha opinião agora, pessoal. Para mim seria ótimo não manter o Marcão e o Sander. Não pelas pessoas Sander e Marcão. Saibam dividir as coisas. Mas porque são dois jogadores que, infelizmente, eles tendem a ser mais negativo no futebol do que positivo. Eles não acrescentam um bom futebol no esporte. Então, se tivesse a oportunidade de vender o Sander, que tem um ano de contrato ainda, ou emprestar para um outro clube, eu emprestaria, porque eu acho que o esporte precisa de jogadores de níveis para jogar uma Série B e voltar a jogar a primeira divisão. Mas eu quero ver a opinião de vocês, o que é que vocês acham? Vocês renovariam com o Sander e com o Marcão? Comenta aqui. Vocês não renovariam com o Sander e com o Marcão? Comenta aqui também, vamos fazer um debate sadio aqui. E se você não está inscrito aqui, clica no botão de se inscrever, deixa o teu like, que é claro, assim que tiver uma nova informação, como sempre, eu volto trazendo tudo na íntegra para vocês, tá bom? Um abraço para todo mundo, até a próxima. Tchau, tchau.